Quer que é? Sim, mas... Pronto? Sim. Eu vou sentar aqui à frente para ver. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um meetup da comunidade Fábrica Power BI Portugal. O meu nome é Pedro Reis, serei o vosso host desta sessão. Estamos aqui num evento que é sobre tabelas híbridas e decidimos então, por sugestão dos nossos speakers, fazer este evento também em modo híbrido. Quer isto dizer que estamos aqui a fazer o evento diretamente aqui do auditório da DevScope e temos aqui connosco hoje a Maria Gabriela e o Bruno Maires, que vão nos apresentar então uma sessão. É um tópico que eles já apresentaram em grandes sessões internacionais, nomeadamente, por exemplo, no SQL Beats. É um tópico que eu acho que vai ser bastante interessante para a comunidade, no sentido em que, efetivamente, o Power BI tem disponibilizado algumas funcionalidades que permitem coisas que tínhamos que andar ali com workarounds e fazer de outro tipo de formas, que já era, de certa maneira, possível. De repente, começou a ser muito mais simples e mais acessível para todos. E por isso, eu espero que seja interessante para vocês o tópico. E dito isto, Maria e Bruno, então, bem-vindos à vossa própria sala. E o palco é vosso. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença remota e presencial. E eu vou tirar este... Para iniciar o nosso PPT. Fazer aqui uma troca. Quem teve a oportunidade de ver a nossa sessão no SQL Beats pode continuar na sessão. A sessão é diferente. Nós, por exemplo, se olharem agora a nossa primeira página do PPT, vocês veem que as cores estão diferentes. A gente mudou o PPT. Portanto, tivemos esse cuidado. E, portanto, o conteúdo não será o mesmo. É igual. Não, está a aparecer ali uma coisita de lá. Mas aqui não aparece. É, siga, não há... Portanto, nós vamos falar sobre Hybrid Tables. É um conceito que às vezes assusta um bocadinho. Conceito híbrido, o que é isso? O que é que mistura? E isso ao longo da sessão nós vamos mostrar, vamos exemplificar e se tiverem alguma questão, vão pô-la no chat, nós vamos tentando acompanhar e o Pedro vai apoiar. E presencialmente estejam à vontade, me interrompam, questionem, porque nós vamos tentar clarificar. Como o Pedro já disse e já nos apresentou, eu sou a Maria, este é o Bruno, estamos em casa, por isso é normal que estejamos contraídos, QB, não é? Isto é sempre assim um misto de emoções. Trabalhamos aqui na DevScope e pronto, acho que não há muito mais a dizer sobre nós. Trabalhamos com Power BI, já estamos na DevScope há bastante tempo e achamos piada fazer este tipo de sessões juntos e pronto. Mais uma para aprender de nós e depois partilhar o conhecimento convosco. Então, o que é que vamos falar hoje? Vamos introduzir o conceito de Hybrid Tables no Power BI e vamos discutir convosco 3 cenários diferentes. Demo A, Demo B, Demo C, não vamos entrar agora em pormenores, mas 3 casos de uso que nós já nos deparamos fazem sentido e queremos partilhar convosco. No final, Devemos ter aqui algumas conclusões, considerações, algumas limitações por causa das Hybrid Tables, nomeadamente a nível de licenciamento, mas chegaremos lá. Por isso, vamos começar aqui a apresentação também um bocadinho a dar algum contexto antes de chegar às árvores. Por isso, vamos começar aqui a falar um bocadinho neste conceitos base. E ao longo da sessão vamos tentar pegar em chavões, palavras, conceitos que vocês devem ficar presentes hoje e que devem levar desta sessão, para depois fazerem pesquisa e estarem a par deles. Storage Mode. Storage Mode é a forma como o modelo do Power BI vai guardar a informação ou não, a forma como está configurada e acede aos dados. Há 2 Storage Modes possíveis para ter as nossas tabelas no Power BI. Import Mode, aquele desde o início, que usamos quase sempre pela rapidez com que a análise fica com os dados em memória, e o Direct Query, quando temos um volume muito grande de dados que não conseguimos importar, ou queremos ir a um histórico muito antigo de forma esporádica e queremos consultar um valor já estás a dar 2 vezes por ano. É verdade. E aí usamos o Direct Query. E, portanto, Import Mode, os dados são importados para o modelo, são guardados dentro do modelo. Direct Query, os dados não vivem no modelo e, portanto, o Power BI vai buscar os dados consoante a necessidade para alimentar os visuais que estejam nos reportes. Então chegamos às tabelas híbridas, as Hybrid Tables. Basicamente, isto vai nos permitir, numa tabela única, termos os 2 conceitos de armazenamento de dados.
Ou seja, vamos ter parte das nossas partições em modo de importação, incluindo, temos aqui a parte do Incremental Refresh, que vai permitir ter certas partições que são atualizadas por um determinado período de tempo, e temos uma partição em que vai estar sempre em Direct Query. Isto vai permitir haver aqui, basicamente, um balanceamento da performance entre escolher o que é importante ser em import, o que é importante ser em Direct Query, e será o Power BI que será responsável por isso. E é isso. Sim. Queres acrescentar aqui? Nestes últimos anos veio o conceito de, no mesmo modelo, ter estes dois storage modes ao mesmo tempo. Porque antigamente só podíamos ter um ou outro. Os composite models, que no o tópico da nossa sessão, permite ter tabelas de diferentes storage mode, algumas com dados importados, outras em Direct Query. O que estamos a mostrar hoje é a própria tabela ter uma gestão dos seus dados, em que dentro da própria tabela alguns dados estão lá mesmo gravados e outros dados não estão e vão sendo consultados à medida da necessidade. Esse é o conceito de hoje. Para tal, temos 3 cenários. O cenário normal, que é aquela imagem, a imagem de Microsoft, é a imagem que, na nossa opinião, é a que melhor explica o conceito de uma tabela híbrida, ou porque é que ela foi criada. Ter uma camada de dados em import que não mexe, é atualizada uma vez e nunca mais mexe, exceto se a gente forçar com um refresh no modelo. Outra camada intermédia, que é o que nós dizemos no incremental refresh, que esse sim vai alterar, à medida que o modelo vai refrescando todos os dias, essa camada de dados vai alterar. E o near real time do Direct Query, que os dados não estão lá, mas eu posso consultá-los se precisar, porque ele vai à fonte e vai trazer. A partição de incremental, a partição de real, vão mudar o incremental no refresh, o Direct Query é sempre que eu pedir. A demo B, não vou entrar em grande detalhe, prefiro explicar quando estivermos lá. Está tudo virado ao contrário, porque realmente nós vamos fazer um tweak ao Power BI e vamos enganá-lo de forma que ele não tenha o Direct Query onde ele teria, de forma nativa. Mas onde a gente precisa que ela esteja. E a última? E na nossa última demo, basicamente, em vez de implementarmos um incremental refresh para fazer a criação de uma hybrid table, que é o que nativamente acontece no Power BI, basicamente vamos usar o Tabular Editor para criarmos 2 partições em que uma está em Direct Query e uma está em modo de importação. Isto sem olhar para dados, ou seja, enquanto que nas outras o incremental refresh terá que ter uma data associada. Estás a explicar muito da demo C, de detalhes. Mas, basicamente, é isso. Vais segmentar os dados de uma forma que não é usual, correto? Não é usual, porque lá está. É fora da caixa, porque vamos fugir ao conceito de dado. Então, já que queres tanto falar... Eu também já disse Vamos passar, mas é a demo, a ação, não é? Então vá. Demo 11. Mais uma vez, só para fazermos o resumo. Vamos pegar numa tabela, vamos implementar incremental refresh. Isto para quê? Para termos sempre 3 anos de histórico mais o ano corrente. Vamos ter 7 dias em incremental refresh, ou seja, os nossos últimos 7 dias vão estar sempre a ser alterados em importação, quando for agendado a atualização dos dados, e como a nossa granularidade é ao dia, ou seja, estamos a escolher 7 dias, a nossa granularidade mais pequena é o dia, basicamente o nosso dia de real time vai ser o dia atual, ok? Isto porque vamos explicar, mas poderíamos estar a falar de uma granularidade diferente e o dia de real time ser um mês ou ser um ano e não o dia atual, ok? Mas para este cenário vai ser o que vamos implementar. Dito isto, vou sair aqui do modo de apresentação e vamos passar para o Power BI. Nós vamos andar daqui para a frente a falar partição. Partições não é partir a tabela. A tabela está lá igualzinha. É uma tabela, pensei numa folha de Excel com números por ali abaixo, os dados estão lá e são linhas e linhas de dados, ok? O Power BI vai ter uma forma lógica de os interpretar de forma diferente com condições que a gente vai ajudar a ter. E, portanto, ele sabe se eu quero, por exemplo, fixar 7 anos de dados, ele vai, então, criar um grupo desses 7 anos de dados e saber, ok, estes dados pertencem a esses 7 anos, eu não vou mexer se amanhã me pedirem para refrescar. Vamos mostrar. Portanto, organiza os dados. Aqui, se calhar, depois com
o auxílio de laranja Aceito, para mostrar e acho que é mais fácil visualmente as pessoas depois também entenderem o conceito se ainda houver dúvidas. Isto é um modelo que está em Direct Query, ok? Nós podemos ver aqui que o Storage Mode é Direct Query. Ok, não está a passar para ali. Mas assim, espera aí. Mas está a duplicar, o ecrã está a Não, duplicar. agora está a duplicar, mas tive que arrastar por alguma razão. O IT não ajuda. Está a partilhar no Teams? Não, porque eu estava a partilhar esta televisão. Não está. Tens de parar a apresentação do. Temos de parar a apresentação do. Mas eu já parei a apresentação. Eu estava a mostrar o meu. Nós estamos a ver isto. Mas eu estou a partilhar aquele ecrã. Eu vou fazer uma coisa. Para de partilhar. É isso. Não deve ter ficado agarrado na tela. É assim, se não houvesse problemas, não era uma sessão, ok? Por isso. Em direto, exatamente. Era um vídeo pré-feito. Nós estamos aqui a mostrar a realidade. Um vídeo pré-feito. Não. Tem que mostrar este, é isso? Ok, já percebi o meu erro. Ambiente. Já percebi o meu erro. Ok, perfeito. Então, você não estava a ver o nosso belíssimo relatório. Isto é um relatório, então, voltando outra vez ao início. Storage Mode Direct Query, nós podemos ver aqui que isto está em Direct Query. Também vos posso mostrar que no modelo aqui que nós temos acesso, conseguimos ver que todas as tabelas neste momento estão em Direct Query. Como é que conseguimos ver isso? Nós temos aqui a linha verde contínua e temos o símbolo também, e também temos ali na tooltip Direct Query. Todas as nossas tabelas estão em Direct Query. É importante que não forçar que isto não é obrigatório começar em Direct Query, mas é aconselhável. Isto porque nós vamos ter que mudar o storage mode das nossas tabelas e se eu começasse a import não conseguia mudar para Direct Query ou Dual, mas estando em Direct Query consigo mudar para import e para Dual. Ok? E já vamos falar do que é o Dual. Neste momento temos então a nossa tabela de factos e as nossas dimensões e o nosso objetivo, então, será construir o incremental refresh sobre a tabela de factos. Para isso, vamos aqui ao nosso Power Query. Como vocês podem ver, temos aqui a nossa tabela, ela está em Direct Query. E agora, para implementarmos o incremental refresh, precisamos ter dois parâmetros no nosso modelo. Vamos aqui aos nossos parâmetros. E vou criar o parâmetro de range start e range end. O que é isto? São os nossos date times que vamos injetar depois nos filtros da nossa tabela de factos. Estes nomes são, para além de case sensitive, são obrigatórios estarem escritos desta maneira e com este nome, e para além disso precisamos que seja do tipo date time, ok? O dado corrente, o valor corrente que eu vou colocar aqui é apenas para desenvolvimento, ok? Porque é para simularmos a partição e os filtros que são aplicados nesta tabela. Todas as partições vão ser dinâmicas e vão fazer replace deste valor, deste current value, depois com as definições que são postas na implementação, na configuração do incremental refresh. Por isso, eu vou pôr aqui dia 1 de 1 de 2023. Muito bem. Ele vai automaticamente pôr-me isto em date time, por isso eu não preciso pôr aqui 00. E vou criar então o range end. Novamente, date time, e vou pôr aqui Foi um o mês. manager, senão ele vai tentar. Certo. Era para ver se estavam atentos. Aqui ninguém estava atento na sala. Foi os dois. Temos usado no contrário. Mas É igual. é igual. Assim está um mês, isto em americana, que o Bruno está-me a referenciar, mas não é crítico. Isto é apenas a criação dos nossos parâmetros. Eles não vêm para o sítio que eu quero, por isso vou arrastá-los para aqui. Muito organizadinhos nós, não é? Isto é só para a demo. Não. Na nossa tabela de factos, então, vamos aqui na nossa coluna date time também, ok? Basicamente, fazer um filtro de datas. Estes filtros, basicamente, vão ter então em consideração as datas que eu tenho neste momento nos meus parâmetros range start e end, mas é para ele depois, na criação das partições, conseguir dinamicamente injetar estes filtros. Porquê é que eu estou a dizer isto a referenciar? Porque é muito importante perceber que nós temos que criar o depois igual a parâmetro de início e apenas before, ou seja, antes da data de fim. Porque é que isto é importante?
porque basicamente na criação das partições nós não queremos ter partições com dias repetidos. Se eu pusesse before or equal, poderia haver sobreposições, ou seja, datas que iriam estar em partições diferentes. O fim de uma, o início da outra iria repetir sempre esse tipo. Por isso eu vou pôr aqui OK. E agora vou-vos mostrar aqui uma coisa, que é, isto é importante que os filtros sejam, ou seja, seja possível filtrar os filtros, filtrar os dados, não é? E posso-vos mostrar aqui no Native Query. É importante para o incremental funcionar melhor. O que tu queres mostrar é o query folding. Para o ainda conseguir montar a query que vai executar e pedir à fonte. Porque se vocês repararem, o where que a Maria está a mostrar tem injetado, a ver que ele fez uma query SQL, porque a nossa fonte é uma base de dados SQL Server, e ele montou o where sozinho com o nosso filtro e Power Query. E é importante que ele consiga fazer isto, que é para depois, quando for fazer a tal lógica de dividir as partições, ele vai injetar diferentes valores no start e no end. Portanto, ele tem que ter controle na query, ele consegue tirar um valor interno. Vou fazer OK, então vou aplicar esta alteração do Power Query. Isto vai ser imediato. Sim, o facto de usarmos estes dois parâmetros ajuda-nos também em desenvolvimento, porque podemos gerir e desenvolver com poucos dados. Certo. Portanto, fazemos só 2 dias, o modelo fica pequenino e podemos estar a desenvolver e sabemos quando vamos aplicar, e depois lá tem os dados todos que tem que ter no serviço e o já lá e não para nós. Muito bem. E agora então, como é que vamos criar a nossa tabela híbrida? Basicamente é implementar ou configurar um incremental refresh. Isto vai dar aqui um alerta, só para alertar que isto não é problema. Queres avisar? Pois Para a malta dizer, não faças, Maria, isto não pode dar. Pronto, mas basicamente o que acontece aqui, só para alertar, que é o incremental refresh só pode ser feito por cima de uma tabela que esteja em import mode, ok? Por isso eu vou ter que alterar a tabela para import antes de fazer a implementação para o incremental refresh. Por isso vou cancelar e vou pegar na minha tabela, avançadas, e o storage mode vai passar a import. E atenção, mais um alerta. O que é que acontece? Visto que as minhas dimensões estão neste momento em Direct Query e eu estou com a minha tabela, a tentar mudar a minha tabela para Import Mode, ele está-me a aconselhar que, então eu se calhar quero as minhas colunas em modo Dual. As minhas dimensões, em modo Dual. O modo Dual não é mais do que dar a liberdade, vamos dizer assim, ao Power BI para decidir em que momento é que vai usar o import ou o Direct Query nas tabelas de dimensões. Okay? Ele vai importar os dados, vai ter em memória os dados, mas se por acaso, no modo direct, se na tabela depois, de facto, aparecerem dados no Direct Query que são novos, que não existem nas dimensões, ele vai ser capaz de ir à fonte, ou seja, pegar na query da dimensão e ir buscar novas dimensões que possam ter aparecido. Atenção, que este pormenor aqui é porque nós hoje queremos que seja uma tabela híbrida. Se tivéssemos apenas fazer uma tabela para ser incremental, já não teríamos começado em modo Direct Query, mas podíamos ter começado por uma razão, uma base que a gente tivesse. E não faria sentido depois pôr as dimensões em dual se soubéssemos que a nossa tabela factor é só import. Se é só import e tem refresh incremental, as dimensões devem ser import e pouco. Devem ser. Se for possível de ser, já que os factors são, não vai tirar nada e ser dual. Agora, nós queremos que a nossa tabela de factors tenha duas realidades. Então, as dimensões e o Power BI permite isso, vão ter essas duas realidades. Que é para serem inteligentes. Preciso de import, já tenho, ofereço, não tenho os dados, vou buscar. Bruno Maria, temos uma questão do Diogo a perguntar se quando passamos Direct Query para import, se conseguimos reverter novamente para Direct Query. Não, Diogo. Tens de guardar uma cópia do PBX, porque se fizeres isso, tens de recomeçar de novo. Nós estamos a começar Direct Query permite passar para import não permite retroceder para Direct Query. Mas posso recriar. Sim. Podemos criar ou, como eu disse, ter uma já copiada e ir recuperar alguma versão que seja. Se ela nova com o conceito, mas em Direct Query. Muito bem. Se vocês repararam, a nossa linha continua verde. Não sei se há mais alguma pergunta. Mas já temos uma novidade no chat. Já dá. Vai ser. Vai ser. Eu estava a pensar por acaso que agora com uma nova fornada de ferramentas. Reservar spoilers vai ser impecável. Depois não volta nestas voltas, esta volta de Microsoft para assistir às nossas sessões. Exatamente.
Pronto, ainda não é, ok? Respondendo à pergunta, mas sim. Spoilers sim, Romano, correções de alguma coisa mal, não, está bem? Deixa passar, depois liga-nos no fim, está bem? Se repararam, a tabela que estava com a linha contínua a verde passa a tracejado, porque passa a ser dual, já não é um direct query, ok? Visualmente isto pode ser visualizado. E a sales que passou para import também já não tem, nem sequer tem a linha a verde, ok? Isto é para visualmente ser mais perceptível, não é muito relevante. De qualquer forma, então agora estamos em condições de fazer a implementação do incremental refresh. Alerta outra vez. Isto é só alerta. E isto é importante porque, assim, se nós estivéssemos a fazer um incremental refresh normal, ok, em que estamos a criar partições apenas para modo de importação, este alerta não era importante. Só que aqui o que ele está a referir é que se nós quisermos que a latest data, ou seja, os últimos dados que temos, sejam em real time, com o Direct Query, isto só é possível em Premium, ok? O Premium pode ser PPU, pode ser o Premium, mas apenas no Premium. E por isso é que estou a alertar, não seria relevante se estivéssemos a fazer incremental refresh, mas sim apenas para esta particularidade do incremental do Direct Query. Por isso, a partir do momento que pomos incremental refresh, podemos então definir, por assim dizer, qual é que é o arquivo de dados que queremos manter. Vamos pôr aqui 3 anos, mas podíamos estar a escolher outro tipo de granularidade. Sim, aqui são os anos de histórico. Estes 3 anos são anos de histórico mais o corrente. Portanto, vamos ter 4 anos, no máximo, quando o corrente estiver em dezembro. E aqui, como já tínhamos falado, iríamos ter sempre o incremental refresh 7 dias. Isto quer dizer que há 3 anos que estão armazenados e que não são alterados, e os últimos 7 dias vão ser sempre refrescados sempre que existe um refresh do modelo. Uma pergunta. É possível fazer um append entre uma tabela destas e uma que seja direta com ele? Isso tens que esperar para o último demo. Não. Esta feature. Não, isto aqui tens que ter uma tabela. Já na mesma tabela, aí não será um append. Aí, um append na tabela continua a ser a tabela partida em 2 pedaços com comportamentos diferentes, como o que temos. Mas qual era o objetivo? O objetivo é que se obriga a ter para premium para ter tudo que é arquivo. Isso há soluções, isso há o Hybrid Tables para... For poor people. Pois, exato, mas eu não queria dizer... É do data model. Exatamente, low cost. Low cost. E isso há um workaround para fazer exatamente isso funcionar. Mas não é na mesma Mas não é fora para aqui. E não é a mesma tabela. Mas sim, talvez isso exista e é possível. Sim, mas isso é outra cenário E não é só isso. e é o low cost. Fala baixinho que é para o gajo da Microsoft. E tem outras limitações também. Não ouvi. Tem Não, outras limitações também, mas existe, sim. É a solução low cost. mas não é depende propriamente dito. Não é tabelas apenas. Mas existe solução. E importante dizer que existe solução. E depois outra coisa, que é esta funcionalidade. 3 anos. Ok. Pronto, então, basicamente vamos escolher esta opção de manter os últimos dados em Direct Query. Se vocês repararem, ele está a dizer que é o último dia, como há bocado vos estava a dizer, como estamos na granularidade do dia, é um dia de dados. Se estivéssemos na granularidade do mês, seria, por exemplo, um mês. Ok? Depois. As partições, também podemos mostrar, nós podemos escolher, mas dentro da pré-agregação possível que o Power BI faz, ok? Portanto, ano, trimestres, mês e dia. Por exemplo, não há semestre. E, portanto, essa granularidade de escolha é a forma que o Power BI gera as partições e ele vai tentar sempre agregar ao máximo sempre que puder. E isso vocês vão ver mais à frente, o que é que estou a dizer agora. E a Direct Query, vocês veem que não tem opção de escolha. É só um bicho. Quer ou não quer. E ele escolhe exatamente a granularidade do incremental que a Maria estava a explicar. É obrigatório. Portanto, se o incremental é dia, é o último dia. O incremental é mês, é o último mês. O incremental é semestre, então em Direct Query ficou o último semestre. Se o incremental fosse um ano, em Direct Query ficava o último ano. Aqui de referir que nós podemos ter esta opção aqui, mas nós não temos dados, ou seja, não temos nenhuma coluna que nos ajude a implementar isto, que seria o quê? Nós podemos ter, para além da data que temos, não é? A data dos dados, ter, por exemplo, uma coluna de update timestamp ou alguma coisa que marcasse
last modify, que marcasse a última alteração daquela coluna, daquela linha, para que a usássemos para ser mais eficiente depois aqui a maneira como ele faz a atualização dos dados do incremento ao refresh, para os últimos Exato. 7 dias. Mas ele não faz, e aqui também podemos salvar isso, não é linha a linha. Ele não vai linha a linha que linhas foram alteradas e traz só as linhas alteradas. Ele faz esta gestão à partição. Se naquela partição ele ia mexer, foi alterado, ele traz a partição toda. Okay? Não fiquei com a ideia que ele vai fazer este tipo de modify de linha a linha. É nesta partição preciso, trago-a toda. Nesta não preciso, não lhe mexo. Nesta incremental. Ok? Aqui em termos de preview, conseguem, não sei se está muito pequeno e dá para ver, mas temos então aqui 3 anos arquivados, 7 dias em incremental e então aqui a última partição do near real time. E se vocês virem, segue a nomenclatura não, as cores que estão cá fora quando estamos a ver as tabelas. Vou fazer apply. O que é que mudou, Marinho? Não mudou nada. Ok. Mas queres dizer porquê? Não mudou nada? Não mudou nada no desktop, apenas porque nós configuramos metadata, só dados de configuração que estão guardados. Os nossos dados neste momento não estão organizados em nenhuma partição, não é verdade. Estão organizados apenas numa partição, que é a tabela toda que estamos a trazer. A gente está a dizer ao Power BI que vai gostar de organizar aquilo de forma diferente, como a Maria está a mostrar, mas ele ainda não correu, não fez nada. Também com calma. Pronto, isto para dizer o quê? Que basicamente o nosso modelo continua apenas com uma partição, em que temos aqui então a query que é gerada no Power Query, ou seja, este é exatamente o código que nós tínhamos no Power Query, ok? Agora, podemos usar o Tabular Editor para fazer o deploy, né? Achas que vale a pena fazer aqui o deploy? Este tabular editor está ligado a um modelo que está local e está a mostrar toda a estrutura do modelo, sem dados, só a estrutura, metadata. E agora nós vamos fazer o deploy para o service e lá, quando pedimos para atualizar, é que a magia acontece. O Power BI diverte-se e organiza os dados todos e parte daquela tabela, ela está inteira, mas ele organiza tudo direitinho e fica a perceber que há partes diferentes e tem de lidar com elas de forma diferente. Vou para aqui o nome. Pronto, como vocês podem ver, já tenho 3 modelos Esta publicados. magia ocorre espetacularmente, mas, de vez em quando, no primeiro dia de janeiro, às vezes, não ocorre também. Porque ele tem que fazer aquilo tudo. Tivemos aí uns tweaks, só para fazer pressão para a Microsoft que possa estar a ouvir. E no dia 1 de janeiro, há modelos que às vezes ficam partidos. Mas nada, que não são bons. Uma pergunta do Pliqueiro, que era se detect data changes, como é que é o comportamento quando dados na fonte são apagados? Pois, isso é o problema a nível do incremental refresh. Os dados são apagados. Há workarounds de forçar, mas isso há workarounds para garantir o refrescamento de algumas partições que os dados possam ser apagados. Mas temos de ter o dataset todo partido de forma a que seja ele próprio incremental. Para que ele seja ele próprio todo avaliado quando estiver a acontecer, para que essa partição depois feito o delete possa ser refrescada. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que em vez de estarmos, por exemplo, com 7 dias apenas, pormos um período muito maior de incremental, ou seja, aquele período ser muito maior? Sim, mas não é uma forma simples, não é um caso simples para se conseguir com esta configuração out of the box para que aconteça. Linhas sejam apagadas. Mas existe um workaround que a gente já viu. Não tenho nenhum cliente com isso, não temos nenhum cliente com isso implementado. Efetivamente, assume-se que naquele período não vai acontecer grandes modificações. Tem que se assumir que linhas apagadas não. Ou seja, na parte do incremental, como a gente vai trazê-las, aí temos a certeza que vai fazer truncate insert. Então os dados, essas partições são limpas e bem. É? E aí até era preferível, sabemos que há dados possam ser apagados de um ano para trás, era preferível ter essa minha incremental e não ter data change. Aí assumíamos que vamos fazer truncate insert, apagamos tudo, inserimos e se alguma coisa acontecer na fonte, nós repomos. Por acaso, se fosse, eu nunca experimentei, mas se nós quiséssemos fazer de repente, ou seja, se fôssemos alterar e dizer que neste momento ia refrescar tudo, ou seja, se alterássemos e fôssemos, colocássemos desde quase do início dos dados que era tudo, lançássemos, fizéssemos o refresh e depois mudássemos isso outra vez para a última semana. Será que funcionaria? Não, porque basicamente nós a partir do momento que fazemos deploy deste modelo que está com incremental refresh,
Nós já não conseguimos fazer, Tinha que ter o desktop outra vez. sim, e voltar. Criar um novo status É novamente. isso, não é? Não há. As partições que ele cria out of the box, nós depois não conseguimos geri-las. Exatamente, e podemos mostrar isso Mas também. nós podemos ligar o tabular lá. Se publicar novamente espalhando as partições, começa a abrir o desenho, fazemos o que quisermos, mas os dados saíram. Mas é possível ligar o tabular editor lá, alterar a configuração e refrescar. Ele vai ajustar o que lá tem à nossa configuração que lá foi feita. Certo. E os dados que lá estavam, na nossa nova configuração, se estavam para não ser mexidos, não vão ser mexidos. Eu digo, Que a solução é sempre basicamente correr dentro do dataset. se souberem coisas que estejam perdidas ao longo do dataset sem saber exatamente onde, aí a solução era limpar tudo e começar de novo. Exatamente. Aí teria que ser. Claro, não pode. Pronto, basicamente nós publicámos aqui o dataset. Vale a pena pôr aqui a fazer refresh, só mostro já o nosso bolo que já estava Portanto, o dataset está aqui. seguido. Se ligarmos lá com o tabular editor ao dataset que está online, vocês vão ver exatamente aquilo que estavam a ver no dataset que estava local, no desktop. A estrutura é a mesma, ele não fez nada. Mas nós já temos um modelo publicado e atualizado no service, onde ele já fez a magia de organizar os dados e podemos mostrar. Pronto, isto só para reforçar, se ligarmos ao modelo que acabámos de publicar e não fizermos nenhum refresh, continuamos com uma única partição, ok? Mas se agora ligarmos ao modelo que já fez refresh, que é a nossa demo A, Sim. podemos ver que a nossa tabela Sales tem então aqui várias partições já criadas. Vocês podem ver, como há bocado a Bruno estava a referir, que o ano 2020 está completo. Mais civilização já não. Não tenho. Pensei que queria. Só para mostrar os detalhes à Pensei que direita, querias- para mostrar os parâmetros que aqui estão. 2020 está agregado numa única partição, o mesmo para os outros anos que já estão completos. Depois começamos a ter trimestres completos, meses completos, então depois começamos no mês corrente, temos ao dia, ok? Apesar de termos aqui isto desagregado ao dia, ele só altera as últimas 7 partições, ok? O que é que podemos ver aqui? Que Quando todas tiver elas. a oportunidade de fechar o mês, ele vai pegar nesses dias todos soltos que vocês veem e vai agrupá-lo num mês só. E depois já abre no próximo mês. Portanto, ele está sempre Por a acaso, tentar- neste caso, vai agregar. Vai manter ao 2 trimestre. trimestres. Vai também, porque fecha o trimestre. Pronto. Ele vai tentar sempre agregar ao máximo que eu conseguir com os dados imutáveis. Mas não Os é ao dados que são para primeiro dia. guardar, ele vai tentar fazer isso. Não é ao primeiro dia do mês, porque Não, continuamos é os 7. Tem a ver com Exatamente, só o quando partido chegarmos dos 7. Sim, tem a aos ver 7 com- dias que estamos ao período, que for, neste caso aqui é aos 7. Portanto, esta gestão é ótima porque isto é automático. Out of the box. Ele faz isto sozinho e cada vez que refresca, avalia e reorganiza as partições. O que é que podemos ver aqui? Que as partições aqui todas estão em modo import, ok? E tem uma data de início e de fim, como vocês podem ver, que são as tais datas que nós criámos no Power Query com os parâmetros, é daqui que vêm estas datas. E depois chegamos aqui à última partição e em vez de import temos Direct Query e temos aqui uma particularidade que é importante também reforçar, que é o start, sim, é o dia 27, mas o end não é amanhã, ok? Não é o dia 28, é no futuro. Porquê é que eu estou a dizer que isto é importante referir? Porque esta partição vai, se na fonte de dados nós tivermos dados já criados no futuro, imaginem que estamos a falar de alguma tipo de tabela que faça sentido isto acontecer, então Planeamentos, agendamentos, faz sentido haver dados futuros, eles vão aparecer. eles vão E faz aparecer. sentido, e se forem mudadas consultas de futuro, a gente quer ver o que está a acontecer, portanto o Direct Query vai mudar e vai mostrar, mas também, em alguns casos, existe lixo na base de dados, que às vezes já convém isso ser tratado ou na view de import, ou mesmo livros da tabela, porque senão vai estar a aparecer esse lixo no Direct Query, ok? Vou minimizar, vamos aqui ao relatório, também para ver um bocadinho que impacto é que isto Uma tem. coisa importante que acho que ainda não dissemos, podemos estar a repetir, mas também não é mau. Vocês viram que o Power BI partiu os dados que estão importados em várias camadas. E, portanto, os dados importados entre imutáveis e incrementais podem ser várias camadas. Direct Query, vocês só viram uma. E não é gerível, é só uma.
Só uma porção dos dados pode ser direct query. Vocês é que podem definir, ou seja, se é um mês ou se é... Nesta configuração out of the box, uma partição dentro. Muito bem. Aqui, em termos de relatório, o que é que, para mostrar que isto funciona, certo? Nós, neste momento, não temos dados para o dia 27, ok? Mas isso é porque depois vai haver aqui magia. Vamos inserir dados para vocês verem eles entrarem automaticamente sem precisar de nenhum refresh. Neste momento, nós estamos no modelo importado, por isso, se nós aqui fizéssemos alterações, vocês veem que o relatório é bastante rápido, ou seja, estamos a falar de dados que estão em memória, no Power BI, não é? Por isso, ele é muito, muito rápido a fazer isto. E agora, antes de inserirmos dados novos... Vamos mostrar. Vamos inserir então dados para 2027. Queria mostrar o Management Studio. Pode ser. Sim. O que é que isto quer dizer? Nós aqui também temos outra ferramenta que podemos usar para nos ligarmos ao nosso, ao nosso desktop. Esta Tabular Editor é muito bom para estar a trabalhar com a estrutura do modelo, para configurações, ver a lógica de métricas, mas os dados não estão lá e eu posso eventualmente querer fazer um exemplo para atualizar só uma tabela ou só uma parte da tabela. O Tabular Editor não me permite fazer isso. Ou se por aquilo que a gente está a usar. Se o 3 permite, eu não sei, que a gente não usa o 3. Não permite. E, portanto, o Management Studio, se nós ligarmos ao modelo, vemos as tabelas e as partições e podemos fazer a atualização de uma tabela só ou de uma partição só através do Management Studio. Portanto, é mais uma ferramenta para a qual podemos usar. Permite também fazer queries ao modelo. Pronto, e aqui também então temos, eu cliquei aqui nas partições, para além de termos aqui a data do último processamento de cada uma das partições, também temos aqui o número de linhas de cada uma, e de referir que esta última vai ter sempre 0 dados, mesmo que tenha dados, que existam dados para este dia, não existem dados no modelo, ok? Por isso é que eu queria vir aqui antes, que é, neste momento não há dados para o dia 27, aqui aparece 0, mas mesmo quando tiver, vai continuar a 0 aqui, ok? Por isso, Bruno, estás a fazer magia? Não, ia responder não. Responder uma dúvida. Também é magia. Também é multitasking, não é? É a magia do multitasking. Pronto, foram metidos os dados do modelo, podemos ir ao report mostrar que eles vão aparecer. Uma coisa que devem ativar, nós não vamos estar a mostrar isso, temos 3 demos e o tempo está a fugir. Pois está, então já vou tirar isso. As páginas que têm Direct Query devem ter um auto-refresh automático ativo. É para não ser o utilizador que tem que se lembrar, deixa ver se os dados vieram e se já estão na base de dados. A página de vez em quando faz um pedido e refresca-se. Isso deve estar ativo e porém os segundos querem com que isso aconteça, dependendo da importância que os dados têm de chegar. Pronto, se for uma coisa que um minuto é suficiente, põe só a página a refrescar um minuto e assim só faz o pedido à base de dados e um minuto. Eu já carreguei no refresh, não no refresh do modelo, ok? O refresh que aqui temos é o refresh de visuais, apenas estamos a forçar a que seja carregado novamente os visuais. E cada visualzinho desses lança um pedido. Isto para tentarmos que a sessão seja inclusiva para quem esteja aqui também esteja a iniciar em Power BI. Cada visual manda um pedido ao modelo. Se os dados estão lá, o modelo responde logo, são os dados de importe. Se os dados não estão, demoram um bocadinho mais para a fonte buscá-los. Mas é assim que os visuais funcionam todos. Por isso, só para dar aqui um exemplo, se carregarmos aqui no dia 22... Portanto, dia 27 já lá está, que era isso que queríamos mostrar. Já estão os dados que há bocado existiam, do dia de hoje, ok? Que está em direto com ela. Nós vamos buscarmos o modelo e eles apareceram. Se eu vier aqui, tenho que fazer cancelar, mas posso aqui... Pronto, agora, podias forçar... Sim, só ia voltar aqui só para confirmar que, apesar de termos dados no dia 27... Sim, a partição direto query vai sempre aqui dizer que não tem nada, nem foi refrescada, porque não tem nada a ver. Está aguardando. Portanto, se nós fizermos agora um refresh rápido do modelo, vocês vão ver as horas a mudar apenas das partições incrementais. O resto das outras partições pode vir no estão. E isso é só mostrar no management studio. Sim, já refrescou. Também estamos a falar de 7 dias, ok? Por isso é normal que também seja bastante rápido. E agora vou só aqui fazer um refresh. Vamos aqui outra vez às partições e vamos ver que as datas antigas continuam
todas iguais, mas aqui as partições Com os 6 de 11. estão às 6 e 11 que foram agora, ok? Ou seja, aqui uma atualização então do processamento de cada uma das partições. Portanto, acabado este demo, ninguém pode dizer que não sabe fazer hybrid tables, porque é meia hora e nós perdemos bastante a explicar conceitos, ou podem dizer a tentar explicar se não conseguimos passar a mensagem, mas em meia hora que conseguiu-se configurar uma hybrid table e atualizar com 4 anos de dados. Portanto, não é um conceito esquisito, é simplesmente uma tabela com 2 formas de trabalhar. O modelo, tudo bem que é simples, os dados também não são assim tantos, mas já são uns milhões, são 11, 12 milhões de linhas, e portanto é fácil de configurar essa tabela e para ela funcionar. Agora, lembrem-se que ao utilizar em Direct Query, e isso vai ser igual para os outros modelos também, a base de dados tem que estar preparada para responder. E, portanto, não pode ser uma base de dados que esteja a ser estressada pelas queries, pela quantidade de utilizadores que estejam a utilizar reportes. Muitos utilizadores, muitas queries para a base de dados pode ficar com dificuldade se alguém também tiver a correr processos de escrita nessa mesma base de dados. Portanto, atenção, qual é a vossa fonte. Portanto, perceber a vossa fonte e se ela está otimizada e preparada para responder aos pedidos que vai ter. Está bem? Essa parte não está aqui os nossos colegas, mas eles são exímios a pôr uma base de dados a responder para a Direct Query. Não sei se estão aí no chat. São capazes de estar no chat, se não estiverem, deviam estar. Seguinte. Ora, a nossa demo seguinte, se não há dúvidas, se tiverem dúvidas, ponham a mão no ar, metam no chat e a gente aguarda aqui 10 minutos e tenta falar um bocadinho sobre esta primeira, porque a primeira exemplificação é out of the box. A nossa demo seguinte, não há assim ninguém a dizer nada, blá blá blá, avançamos. A nossa demo seguinte está virada aqui ao contrário, porque nós vamos fazer aqui um truque no Power BI e vai virar a nossa cabeça ao contrário. Eu, pessoalmente, adorei. Não teria pensado nisto, mas quando vi, disse, raios, pá, há mesmo malta que pensa mesmo, pô, lembra-se de cada coisa, que é, o que não está documentado como aceitável, fazendo isto, vai funcionar, e vocês vão ver que vai funcionar. A Microsoft vai dizer que não é suportável, porque a malta está a inventar, Mas nós mas aquilo está a funcionar. Nós aprendemos isso com alguém da Care Team. Exato. E muitas coisas da Microsoft, e nós estamos habituados a isso na nossa equipa, a gente faz coisas que não estão suportadas, mas elas funcionam e podem ser feitas. E, portanto, este é um caso desses. Portanto, vamos continuar, porque conseguimos cumprir o tempo. Bom, Estas devem ser mais rápidas, porque a gente vai conseguir cumprir o tempo. Conceito? O conceito aqui é, nós temos a necessidade de dar uma análise histórica. E, portanto, os clientes que usam o report precisam de aceder a dados históricos de, por exemplo, 7, 8 anos atrás. Mas precisam dessa análise esporadicamente. E, portanto, não faz sentido estar a trazer esses anos todos para dentro do modelo, para que eles possam, 2 ou 3 vezes no ano, pedir esses dados, para esses anos históricos. O que eles precisam mesmo é dos anos correntes e o refresh diário ser leve e rápido para não estressar a base de dados. E, portanto, neste exemplo, nós queremos import para análise rápida com dados que são usados todos os dias, incremental para que o refresh seja muito rápido todos os dias e com pouco impacto à base de dados, e depois queremos o Direct Query atrás, em histórico. Não quero o Direct Query, como vocês viram no demo A, do dia de hoje e futuro. Eu quero que ele seja o meu histórico. O meu histórico é, se alguém se lembrar, dá-me 2015, eu não tenho lá os dados, para o BI vai buscar-los à fonte e mostra-me. Isso é que eu quero fazer. Portanto, queremos virar ao contrário o Direct Query. Eu vim outra vez Tirar algo da frente e metê-lo em histórico. Vim outra vez esta imagem só para reforçar que, basicamente, este é o que nós fizemos agora. O nosso vermelho ao cor-de-rosa E aqui vou ficar assim um bocado mais animado, porque eu gostei muito deste toque que eles se lembraram de fazer. é um Direct Query e nós vamos, basicamente, então, deixar de ter o último dia em Direct Query, ou seja, o nosso incremento vai só carregar dados até o dia de ontem, ok? E nós vamos forçar a partição do Direct Query a ser, então, para trás, ou seja, antes sequer dos dados importados em arquivo. Para isso, vamos manter-nos aqui no nosso modelo, ok? Nós vamos partir, e para não repetir, porque não faz sentido, vocês já viram, vamos partir exatamente onde determinamos a demonstração lá. Portanto, o nosso primeiro caso de uso
foi a configuração do incremental com Direct Query out of the box. Que é precisa para conseguirmos implementar agora. Exatamente. Neste cenário, a gente quer enganar, que é literalmente enganar o Power BI, a trocar a partição de futuro Direct Query para histórico. Então é isso que vamos fazer. E, portanto, partimos de onde acabamos a outra. Este desktop eu há bocado só tem a configuração normal do incremental refresh, que vocês já viram, e tem 3 anos de dados para trás, não é? Tinha 3 anos de histórico, 7 dias e 1 dia direto query. Vamos manter isso e agora vamos enganar o Power BI. Como é que vamos enganar? Nós vamos alterar a lógica da query facto. Okay? A query facto está a fazer aquele filtro das datas do restart e da regente. E é aqui que nós vamos enganar. Não está. Outra vez. Pá, que feio. Mas nós acreditamos em que Isso eu não tenho dúvidas. E eles em casa também acreditam, mas não estão a ver. Ok, agora deixa eu ver se isto vai lá. Já. É assim, nós não temos certificação Office, ok? Não temos. E, portanto, PowerPoint não é o nosso forte. Se for OneNote, já é outra história. Ok, vamos lá. Ora, eles não viram chegar aqui, mas eles ouviram que a gente estava a partir do mesmo modelo, do mesmo Power Query, e que isto é o Power Query da Query Cells. Portanto, vamos enganar o Power BI. Nós vamos agora criar um novo conceito para o Start e um novo conceito para o End. Porque vocês viram que o Start e o End, o Restart e o Regend eram os 2 parâmetros usados para ele balizar as partições. Começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui. Então nós agora vamos fazer uma lógica que ele vá ter um novo Start e um novo End e que isso sirva apenas para enganar a partição Direct Query. As outras vão ficar com o Start e End já tinham. Mas o Direct Query, em vez de ser o dia 2 futuro, nós vamos passar para a última do físico, que estava lá gravado, e mandar isto para passado. Por isso é que é inverter. Pata Joana. O que é que nós queremos que seja a nossa start Então date? vamos lá. Um Start Date. Isto aqui, Vamos só fazer para dinâmico. demorar muito tempo. Não é? Vamos fazer dinâmico. Portanto, o nosso Start Date é, nós vamos jogar, portanto, if o nosso regime, nós não queremos obrigar a escrever e eu também falar para a Maria para que faça sentido para nós dois, ao mesmo tempo que a gente explica e que faça sentido para vocês. Nós vamos trocar o nosso Start Date. E como eu disse, nós queremos que o Start Date seja o último mais longe de histórico que eu quero ter. Que vão ser, vamos Porque é a ser. partição do direto que eu quero mandar lá para trás, ok? Não é? Até o mais longe que eu quero mandar. Mas só queremos que isso aconteça E só quero que para isso uma das aconteça, partições. que é a partição do direto query. E como é que nós sabemos que é a partição do Direct Query? Basicamente, nós há bocado estávamos a ver que o range end, quando é criada a partição do Direct Query, Isto era é no importante. futuro, certo? Exato. Era 2029, ou seja, é depois do dia de hoje. Então, o que é que nós vamos fazer? O nosso parâmetro start date Vai ser vai if ser, se a nossa range end, é futura, ou seja, é maior que o dia de hoje, que o date time local não. isto fazer assim por Date query. time local não. Date Quer time dizer, local não. posso tentar concentrar-me? Se Ok, se isto calhar, é os seus conseguir. corrigimos. Then, E o que é que nós queremos? portanto, se for futuro, nós queremos que ela passe a ser o maior, o mais longe de histórico, a data mais antiga que a gente vai criar aquela partição. Portanto, Vamos criar uma data. vais criar uma date, Tem que ser date date time. Já estava a Os dizer. parâmetros têm que ser date time. E vamos fazer um date.year, isto para inventar, que é para as coisas poderem correr mal. Podíamos fixar uma data, era mais fácil para explicar, não é? Dizer, desde 2010. Mas não, vamos inventar. Vamos fazer uma slide window que seja do dia 2, 10 anos para trás. Ou seja, date year da nossa data atual. Date.year, sim. Vamos adicionar 10 anos para trás. Years. Date years É, não é? year. Eu tenho Date- dislexia. Date year, sim. Date years, a nossa data. Do date local não e 10 anos para trás. Agora, cuidado com os parênteses, que isto. Vírgula menos Espera 10. aí. Year aqui, menos 10. Se isto não funcionar, a gente não nos cansa mais, vai buscar e faz copy call. Menos 10, fecha parênteses outra vez, tens 2 parênteses, muito bem, vírgula 11000, que é o dia 1 de janeiro, e depois como é date time 000, hora 0, minuto 0, segundo 0. Já parênteses. Então, se não, ou seja, se for uma data futura, o Power BI vai saber que a data futura, o Direct Query, então manda 10 anos para trás.
Se não é data futura. Então, se é data futura, mantém o range Normal. start que tinha. O start não mudou o start, que é por isso que as outras partições ficam quietinhas. E agora vamos Tá. pegar nisto e vamos substituir no nosso. Vamos substituir o Exato. range start por esta nova data que vai verificar Isso. se deve devolver ou não o range start. E agora vamos fazer a mesma coisa para o start, para o end. E vai End date é a mesma coisa. É, se o end é futuro, se estamos na partição de futuro, Vou copiar. sim, podes copiar o if de se estamos na partição de futuro, queremos que o end seja o último dia antes, É menos 3, não é? Não é menos 4. o último dia antes dos dados físicos. Portanto, os dados físicos começaram no dia 1 de janeiro, eu quero que termine no 31 de 12 de dezembro. Como, não sei se se lembram, mas nós no início dissemos que as partições têm que ser sempre menor que o fim. Maior ou igual que o início, menor que o fim. Então, vamos dizer na mesma menor que o tal dia 1 de janeiro, onde está a começar a outra dos dados gravados. Nós estamos aqui a pôr menos 3, porque sabemos que já implementámos o incremental refresh e dissemos que era 3 anos de histórico, ok? Por isso é que está aqui 3. Exato. O 10 foi a nossa escolha, podia ser Era o quanto mais histórico que quisesse. Agora o menos 3 não. Senão depois fazem-se proposição de partições. E não é isso que queremos. Não, O que é importante? Não é de tudo. Mencionar que ele vai se comportar exatamente igual se estivermos a falar de uma data inferior à data 2, ok? Ele vai criar as partições todas como no outro modelo exatamente igual, mas apenas ter aqui em consideração que a última partição da Direct Query é que vai alterar dinamicamente para isto que está aqui feito no DEN, então o nosso... Eu só queria fazer isto. Tu não estás a perceber nada que eu estou a fazer, porque lembrei-me agora, e é uma palhacinha, como tu disse, mais uma vez com tudo 2 linhas de código. Certo? Uma piada seca, mas são 2 linhas de código que a gente acabou de pôr. E são a C4, portanto a piada fazia sentido. Tive que lá ter. Vou fazer ok. E agora, como é que eu sei que isto está a funcionar corretamente ou não? Certo? Neste momento, date years não está com letra maiúscula. Isto vai acontecer. Power query é que é E insensível. aqui vai ser igual porque eu copiei. Impecável. E agora Se for podemos só testar. Não, espera. Vamos testar primeiro para... O meu range start é dia 1 do 1, por isso é antes do dia 2, ele está a devolver ela própria, ok? Não entra neste if, sai no else. Mas se nós viermos aqui... Range. Ok. É a mesma coisa para o rangente. Não, range. Trocas de range. Certo, já Não, percebi. tá. Já percebi que não Rangente? é assim. Força. Para o rangente. Vamos então. testar se isto vai funcionar. Vamos pôr um range no futuro, que é para ver o que é que ele realmente vai fazer aos parâmetros, porque ele depois vai usar para definir a partição. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui a falar 30 do 9, é ao 9 contrário, 9 do 30. Nós temos isto à americana. E agora, vêssemos aqui outra vez as sales. Vamos ver se isto... Claro que tinha que ter aqui um problema. Date time. Bruno, vou copiar de algum sítio. Vai, Ou queres que fazer debug? vai ao note. Falta ali qualquer coisa. Vai lá ao note e copiar. Não. Copia. Faz copia-cola do note. Faz copia-cola do note. Tem que abrir uma note. É rápido. Quem nota A gente prometeu que se falhássemos íamos ao note. Portanto, devemos ver. Já fazer A spoiler. gente prometeu que se falhássemos menos. Portanto, é código, sim. É o mesmo código que tem ali uma particularidade qualquer. Está bem. Pronto, a gente falhou ali um parênteses, uma cena qualquer, um Power Query. Não vale a pena estarmos a gastar o vosso tempo para isso. Portanto, mostra-me lá o que íamos mostrar, que é o start date. Já está? Está aqui. Portanto, estão a ver, 1 de 1 de 2023. Pois já estamos a mandar a partição que ia ser futura para o passado. Que é 10 anos para trás. E, pá, eu não sei, vocês podem estar, não achar piada, mas eu realmente, quando vi isto, pensei, é sério. Fizeram espetaram uma partição de um sítio para a outra e agora eu controlo o histórico que eu quero dar. Vou fazer isto amanhã já no meu cliente. Vou lá, troco 2 linhas, faço publish, está feito. Maria, só que eu perceber bem, ou seja, o objetivo disto é estarmos em import nos dados mais recentes de melhor performance, mas quando precisamos de ver uma coisa no histórico, temos uma maneira de chegar lá na mesma direct query, não é? Exatamente. Exatamente. Exatamente.
acontece dos casos mais vezes pelas coisas. É um pedido recorrente. Não é que queremos uma coisa, como hot, queremos É um pedido recorrente e era um use case que a gente levou para a nossa sessão anterior, que era ter uma partição em import, só uma, e uma partição em direct query. Só que isso levanta um problema, que é a de import, não tem incremento. Então é pesada todos os dias. E se eu preciso de import 3 anos, então todos os dias vou ter que trazer 3 anos. Porque é que é de trazer todos os dias 3 anos? Esta situação, por isso é que fiquei mesmo animado com ela, é genuíno, porque ela permite que essa do import fique partida e só mexa na parte incremental. Ao mesmo tempo que o passado ficou direct query, que é o pedido que a gente queria. Pronto, e agora, era só fazer close and apply, acho que não vale a pena estar a fazer Não. gigajogas de deploys, Não. porque nós já temos isto. Aqui, nós íamos fazer o deploy, né? E mais uma vez o dataset já está no service como bolo cozido e já foi atualizado e, portanto, já criou as partições. Nós podemos perfeitamente ligar lá pelo Tabular Editor e mostrar-vos o report de trabalhar para mostrar dados históricos que estamos a ficar em cima. O outro modelo é rápido, portanto, a gente mostra-vos. E conseguimos mostrar os três. Vai continuar a aparecer bem. Agora é fácil fazer um teste de performance e mostrar como é que E é isso que vamos mostrar. num ano. Não, de performance não. De performance não vamos mostrar teste de performance, mas era fácil mostrar um teste de performance. Exatamente. Nós vamos puxar dados de um dado que está em port e de outro que está em direct query, e vai demorar um bocadinho mais, mas vamos estar aqui em Sim, segundos. vamos estar a medir, Vamos estar a medir. vamos usar aqui nenhuma ferramenta para. Mas era fácil mostrar a dizer, ligar um profiler e tentar perceber as queries que estão a ser disputadas em import e em direct query à fonte, que o do import supostamente não irá mandar queries à fonte, mas a nível do report vai ser mais rápido. Isso vamos mostrar. A única coisa é que, como isto é out of the box, certo? O que é que acontece? A partição continua com o mesmo nome e com as mesmas. Datas. Se você Datas. vier ao tabular editor, isto parece-vos que isto está assim, certo? Ou seja, eles estão-nos a enganar, não fizeram nada. A partição está igual. É duas para o futuro. Porque isto não se lembrem-se disto, a UI está pré-feita para funcionar com o range-end e com o range-start. E ele não estou. A gente está-lhe a dar um nó por trás. Agora, a gente vai-vos mostrar no report que realmente está a funcionar assim. Mas aqui não podem validar, porque ali não está o que ele é por defeito. A gente é que está a enganar por trás. Ou seja, este relatório está ligado àquele modelo, que já tem os dados carregados. Se formos aqui, enquanto que o outro só tinha dados até 2000. Puxei o import. Qualquer só para mostrar que é rápido. Acho que não estou a pôr certo. Aliás, estás a mexer e isto vai reagir logo. 2022, estou a escolher outro mês. Estou a ver. Está em Ele está a import, fazer- está e mostra que não temos dados para 27, por favor. Ou seja, 2023. Vocês viram que há um bocado não temos dados de 27 na base de dados, certo? E o modelo Direct Query tinha dados de 27. Nós estamos a ligar os dois modelos. Este é o mesmo modelo, a mesma base de dados. O 27 o gato comeu. Já não há Direct Query. Só que agora, Porque eu abdiquei dessa partição. se viemos aqui para trás, pronto, o nosso dataset não tem dados de 2013, mas tem de 2014, que há menos 9 anos. Isso aqui carregarmos, ele vai estar. E aí, pensar um bocado, mas já foi buscar. Direct Query. Esse para ele é um bocadinho mais demorado, apesar de também estamos a falar de um modelo que não tem muita complexidade, ok? Mas há ligeiras diferenças, enquanto que, por exemplo, na Demo A, não É temos. a mesma base de dados, não estamos a enganar. Mas se for ao report da DMI e for ao 2014, Ele não deveria estar a mostrar nada. está blanco. A base de dados é a mesma, mas não tem partições para ir àquela história. Porque vocês viram que a gente começou da Demo A e fez a B. 3 anos de história, só. Vou para lá 3 anos, está blanco. Não tenho dados, mas importei. Aqui, No Demo B, os direto query tenho, vou buscá-los. Agora, pois, não, à espera que assim uma festa com a mídia quando eu descobri este caso do mas Não, eu acho que isso é bastante interessante e efetivamente acho que existe esse caso, não é? De foco nos dados mais atuais, mas permitir mesmo o acesso aos dados antigos e assim vocês estão a mostrar aí uma solução criativa de como é que se pode resolver isso. esta solução veio de um elemento da Cat Team da Microsoft. em parceria, não é? Isto é os GainaQ que lançaram um vídeo sobre isto, com a parceria. Mas o Pact também faz parte da Cat Team. Mais recente com o Patrick, mas sim, faz parte da Cat Team. E eles dois. Alguém fora da caixa, mais uma vez, dentro dessa equipa, vai buscar algo que não é suportada, mas faz estes tricks que nós estamos habituados diretamente com alguém que já sabemos estar na ação, que é o Romano, que nos habituou a estes tricks,
tic-a-trick e tal, e isso funciona muito bem e este está espetacular. Mas em cima da hora, mas tipo assim, mais não tem. Se ainda der Vamos lá, vamos lá. A demo, assim, a última Esta demo É muito rápida, porque basicamente o que é é que o nós. último, sim, é o último caso que é duas partições estanques, uma direct query e uma que não é. Pronto, um bocadinho Só que Sei que eu nós estava a dizer fazer um exemplo diferente. para esperar por esta, por causa disto, porque é mais ou menos o que eu estava a dizer, ou seja, forçamos uma partição em real time e outra não. Para isso, então vamos aqui, deixa-me só abrir. Portanto, este terceiro exemplo também respondia à necessidade de dados importados e histórico disponível em direct query para o passado. A questão era o que estava a dizer há bocado, o import seria bastante pesado todos os dias. Agora, este cenário, dado que o B agora existe, não é? Dado que eu vou virar as coisas ao contrário, existe. Este cenário faz sentido quando? Quando eu, por exemplo, estou a monitorizar uma base de dados SLA. Ou seja, não é data. Eu não estou preocupado com data. Eu estou preocupado com coisas que caem na minha base de dados e há uma delas que eu quero vê-la logo. É categoria. Há uma categoria que eu quero que se realce face às outras. Não é data. As datas é igual para todos. Então, este cenário é isso que quero mostrar, que há uma categoria que eu posso ter em direct query e as outras categorias estão em import. O import eu refresco o que é aceitável para mim, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, mas aquela categoria, cada vez que tiver alguma coisa, quero vê-la logo. E então aí faz sentido estas duas partições. Uma partição em import mode que vai refrescar quando tiver que ser, e uma partição em direct query que me vai responder sempre, porque eu preciso. Pronto, antes de mais, como eu sei que a minha tabela final de factos vai ter duas partições, uma em direct query e uma em import mode, eu vou já mudar isto para dual, ok? Enquanto que na outra, ao mudar esta para import, ele me fazia isto automaticamente, eu aqui tenho que fazer isto manualmente. Podia já ter feito isto antes, não é? Fazemos só o último. Ok, então, exatamente. Ou seja, teríamos que trocar as dimensões todas para dual, porque nós vamos criar duas partições na facto com 2 storage modos diferentes. Isso já está bem entendido, de certeza, já falamos disso várias vezes hoje. Agora, aqui a única particularidade é, eu podia fazer isto tudo no Tabular Editor, porque é no Tabular Editor que nós podemos forçar a criação de novas partições, ok? Aqui não é possível no Power BI Desktop, para já. Mas aqui nas Sales, só para ter já aqui o passo automático, vou criar aqui um filtro. Basicamente o que eu quero, neste momento podia ser um ou outro critério qualquer, mas o critério que vamos escolher é, se o país for os Estados Unidos, vai estar em direct query, ou seja, o meu modelo está em direct query, eu estou a aplicar um filtro à minha categoria dos Estados Unidos. Se viermos ver, ele também está a fazer aqui o native query. Eu vou fazer close and apply. Portanto, Estados Unidos, direct query, tudo que não é Estados Unidos não é direct query. Por isso, neste momento, se eu vier aqui, ele ainda não fez, porque já fez, ou seja, se só temos dados dos Estados Unidos, ok, atualmente, não pus aqui a região, mas temos aqui marcado. Vamos passar para o serviço que vais criar lá. Exatamente. Neste momento temos o dataset de uma partição direct query que só traz Estados Unidos. Começamos com direct query e Estados Unidos só. E agora? Iríamos fazer deploy. Já lá tens. Não tenho com o filtro. Ou tenho? Tens. O bolo cozinhado está lá Portanto, se formos ao service, agora para não estarmos a perder tempo com deploys, não sei o quê. Se formos ao service, vocês têm lá o report e já podemos mostrar que só tem USA. Nós agora ligamos o tabuleiro editor no modelo. Diretamente ao service, ok. E é lá que vamos fazer a alteração das partições. Criamos uma nova partição e pronto, o BG acontece no report e passa a ter os pisos todos. Mostra só o report. Se veja aí o report, sim. Já certo, já está Estados Unidos, tinhas razão. É aquela coisa que a gente. Tu só tens comigo, quantas razões só tenho para ti. Sim, exato. Portanto, aqui vocês veem que só tem dados dos Estados Unidos. Só há um país. Isto para carregarmos o mês corrente, ou seja, isto não vale a pena. Não nos interessa ter aqui. É a categoria. Porque está em direct query. Pronto, basicamente, nós aqui nas nossas tabelas, nós temos aqui então uma partição direct query, deixa-me aumentar isto, sim,
Deixa-me puxar isto para aqui. Temos aqui a nossa partição em Direct Query, ok? E temos então o filtro dos Estados Unidos. O que é que nós vamos fazer agora? Basicamente, podemos simplesmente chegar aqui, Isto fazer, é complexo, portanto, olhem bem, duplicar, por favor. apenas vamos mudar o nome, ok? E vamos pôr a dizer que isto é import, isto é apenas visual, não é? É só para nós sabermos exatamente o que é que estamos a fazer. E aqui, vamos então mudar de Direct Query Exato. para import. Portanto, copy e cola, mudar para import, já não estamos a perder, isto é tão difícil, certo? Ok? E Basicamente. agora a Maria vai fazer uma cena Que é- brutal. Não é, Maria? O Bom, que é que vais fazer? No Power Query. no Power Aqui, Query. no Power Query. O que é que vais fazer? Para a partição de ser acabei diferente da outra. Estás-me a acelerar e eu esqueci-me do mais importante, Vocês querem ir embora? que é no modo, querem ir eles embora. querem ir ver cerveja, pronto, mas está. No modo de import, E esta então, aqui ainda é mais difícil ainda. Cuidado, atenção, não é igual, é diferente. pronto, uma partição da Direct Query igual, esta é diferente. Por isso, agora sim, vou publicar as minhas alterações. Portanto, e temos agora um modelo com duas partições, import e direct query. A import não tem dados. O que é que a gente precisa continua fazer sem para ter dados? Vamos fazer refresh. Vamos Por fazer isso, refresh, isto são segundos, Estamos a falar de um mês de dados, menos de um mês de dados, e era para isto termos uma varinha mais que plim, eles aparecem. É isso? e vai ser isso. Vamos só ver se ele acaba o refresh, já está. Vamos aqui, vou fazer aqui o refresh dos visuais. E tcharam! E passamos então a ter dados na mesma tabela em Direct Query e em Import. Portanto, agora, para mostrar-nos que está de uma maneira de outra forma bastante rápida, era só edita e filtrei um país. Eu já podia estar nos filtros, mas assim, ela não sabia que ia repetir e eu também não sabia que ela precisava. E sim, fiz. Filtrei um país qualquer, que não seja USA, vai demorar um bocadinho mais. Mas até para mostrar Está em Direct Query. isso, E agora, se for em ponto qualquer, podia estar em import, devia ser instalado dentro. depois devia estar A gente, só com uma... pronto, já está. Single Já está, select. já está. Não, porque Tá. agora voltou... O jeito mais está ótimo já. O conceito está impecável. E esta terceira demo, como vocês viram, é super complexa. E conseguimos também o que os clientes pedem, que é ter histórico de dados. Este histórico de dados, não. Aqui é diferente. Tem uma categoria que nós queremos acompanhar e outra que nós não queríamos acompanhar. E este caso aqui até tem outro cenário de uso. Por exemplo, há alguma categoria que é alta prioridade e que nós temos os eventos em real time e Exatamente. os outros todos não temos. Principalmente, por exemplo, se cada dia tem imensos registros, Exatamente. naquele dia acontece algum tipo de eventos de alta prioridade, queremos em direct query, os outros não. Tem importa. Há vários cenários que Exatamente. podem ser aqui postos, pronto, mas é sempre isso, ou porque a fonte só tem Direct Query para certa categoria, ou porque é mesmo relevante olharmos para aquela categoria principal e os restantes podem só fazer um refresh, até pode ser 8 vezes por dia ou o que for, mas não é necessário ser em near real time. Pronto, estamos aqui numa fase já de resumo, certo, Bruno? O que é que o Jorge está a dizer é verdade. Já nos está a contrariar? Não, não está. Está a dizer uma coisa que é verdade, que a gente sabe, mas e pelo menos na altura, quando fizemos o profiler, também apanhamos isso. Está a falar das queries que são lançadas. Exato, ao Direct Query, independentemente de estarmos em modo import, mas lá está, o Power BI vai ser inteligente, apesar de pedir ao Direct Query, percebe que não é por ali que quer e por esse import, mas exatamente. Ainda não há não sei, o Romano pode escrever aqui e corrigir. Não havia, o Power BI não era capaz de fazer um threshold completamente 100%, porque a import não chateia de nada o Direct Query e oferece só o que quer. Ele oferece sempre um bocadinho e depois é que toma a decisão. Avançamos para questões. Limitações, cuidado com as AgriTables, porque têm todas as limitações que o modelo Direct Query tem. Okay? Com marcos complexos e por aí fora. Isto é possível em qualquer data source? Data source tem que permitir essa resposta e tem que permitir a questão de receber a query para o BI. Imagina, um gestor de Excel não vai deixar.
query folding, ou, por exemplo, conseguires injetar na query que está a ser feita Mas, por exemplo, há determinadas APIs que parece no Power Query que não estão a ter query folding, mas é verdade, dá para controlar a query e injetar os três parâmetros no where, ele vai conseguir mandar para a fonte essa lógica ajustada. E nessa fonte vai permitir fazer isto. Mas todas as fontes não. Ficheiros não. Nenhum tipo de ficheiros não. Não. Havia ver se há mais perguntas? Não, estou agora com algum receio porque o Jorge começou a escrever. E ele vê dentro da matriz. Nesse caso, efetivamente, nas demos que vocês fizeram, mostraram, ou seja, construímos diretamente no Power Query, não é? Mas nós podíamos injetar simplesmente um SQL statement e martelar, portanto, o query clause Exatamente. e colocar lá os parâmetros. Os parâmetros. Às vezes é necessário fazer ali alguns ajustes por causa do tipo de texto, segmentei. Exatamente. Isso. Tenho experimentado ali algumas boas práticas. Nós temos, por exemplo, num cliente grande que nós temos, o nosso if, né? O nosso where é numérico, porque nesta Velas Facto é um API. A data é um API numérico. E, portanto, o Power BI obriga a ter os date times, mas lá está, nós temos a query dentro do Power Query, temos a query, e lançamos a query também como parâmetro e concatenamos o cast do date time, do range start e do range end para texto, para ficar uma string de texto que vai diretamente à fonte. É assim que nós temos o cliente. Para efeito da demo, achamos mais fácil de entender o conceito de aplicar o native query, do query folding, e ver a query que está a ser criada e ajustar os parâmetros desta forma de aplicação direta nas colunas. Mas, na realidade, o nosso cliente não temos isso, temos que o inteiro. Não temos mais perguntas. Dito isto, então, para vos agradecer a partilha no Meetup. Acho que foi muito interessante e mostrou aqui vários casos de aplicação. Para mostrar já a próxima. Partilhar aqui também o próximo. Exatamente. Partilhamos aqui também o próximo slide. Estou a fazer. Já está aqui? Certo. Pronto. Vamos ter outra vez o Rui aqui no Meetup. Um tópico que ele está diretamente envolvido. Portanto, Power BI Desktop Developer Mode, Fabric Kit Integration. Ninguém melhor que o Rui para estar aqui no próximo evento. Por isso, 10 de outubro, às 5 da tarde, vemo-nos lá. Um muito obrigado à Maria e ao Bruno pela presença. Uma salva de palmas física aqui para o Estão Livre. E em casa também. Obrigado a todos pelo vosso meetup, pela partilha.